Todo mundo participando. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Aqui é o pastor e psicólogo Gil Dias e eu tenho um convite especial para te fazer sobre o nosso Congresso Nacional de Escola Dominical, CINED, que vai ocorrer do dia 13 ao dia 16 de março de 2025, com as inscrições já abertas pelo site cined.com.br, na nossa sede das Assembleias de Deus do Belém, em São Paulo. Te convido para essa data, agenda essa data, guarda essa data. Nessa oportunidade, eu vou estar ministrando 2 fóruns sobre depressão e ansiedade entre adolescentes e como tornar a igreja um ambiente acolhedor para o portador de necessidades especiais. Te espero lá do dia 13 ao dia 16 de março de 2025. Deus te abençoe, faça já a sua inscrição. CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A encarnação do Verbo. Olá pessoal, a paz do Senhor, seja bem-vindo à lição 3 desse primeiro trimestre de 2025. Essa lição tem por título Jesus veio em carne. Tema muito importante. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema Jesus veio em carne. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a divindade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve corpo físico humano. A lição 3 é uma apologia à humanidade de Cristo. Nós temos nesta lição 3 tópicos. Primeiro, heresias que negam a corporeidade de Cristo. 2, afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. Terceiro, como essas heresias se revelam hoje. Vamos começar com o tópico número 1, as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Ou seja, são os grupos religiosos que desde a antiguidade, muito cedo na história da igreja, se posicionaram contra o Jesus Cristo histórico, Jesus Cristo homem. Então, esse grupo é conhecido como gnosticismo. Era um grupo muito diversificado. Eles tinham alguns pontos em comum. Um deles é a salvação mediante um conhecimento místico e não a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. E esse grupo era um enxerto de elementos judaicos, cristãos, filosóficos. Então eu quero mencionar apenas quatro desses líderes, desses grupos gnósticos, que eles são identificados como o gnosticismo sírio, que era o gnosticismo de Saturnino ou de Saturnino. Era um grupo que negava que Jesus teve corpo humano, corpo físico. Era dizer que era um corpo docético, era como se fosse um fantasma. Então, era uma negação ao Jesus histórico. Veja que o credo dos apóstolos, logo cedo, incluiu o nome de Pilatos, quando fala cremos em um só Deus,
poderoso, Criador do céu e da terra, e das coisas visíveis e invisíveis, e seu Filho Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos. Escuta a pergunta, o que Pilatos tem com o credo? Mas isso foi estratégico, isso foi realmente algo que impedia que os gnósticos avançassem negando o Jesus histórico. Olha, Jesus padeceu na mão do procurador romano, de um homem da história. É claro, é lógico que Jesus só podia ser um personagem da história também. Então esse é o chamado gnosticismo sírio. E o principal líder desse movimento foi Saturnino. Isso é segundo século. Tá? Logo no final do primeiro século já havia o embrião desse grupo religioso. Muito bem. O outro grupo é o gnosticismo, o egípcio, é de Basílides. Outros chamam Basílides. Tá? Esse grupo, o gnosticismo liderado por Basílides, ele negava a crucificação de Jesus. Dizia que quem foi crucificado foi um sósia e Jesus ficou de fora. Então, era uma linha gnóstica que negava a morte de Jesus. O terceiro grupo desses gnósticos são os judaizantes, representado por Cerinto. Interessante, Cerinto viveu na cidade de Éfeso e foi também contemporâneo do apóstolo João. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso. E Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus. Então veja esse trio. O Saturnino negava Jesus, homem, corpo físico. Cerinto negava Jesus nasceu, foi gerado, concebido pelo Espírito Santo. E o outro, Basílides, negava a crucificação de Cristo. E tem mais um outro também muito conhecido, como Marcião, só que dele não dá para saber se ele negava a corporeidade de Cristo ou se achava que o corpo de Cristo era um corpo etéreo. Isso não dá para saber. Ele é mais conhecido por negar o judaísmo. Ele é mais conhecido por alguém que dizia que o Deus revelado por Jesus não era o mesmo Deus Javé dos judeus, o mesmo Deus Javé de Israel, e que todos os cristãos deviam rejeitar o Antigo Testamento e o seu Deus. Então ele é mais conhecido também por esse ensino e também por criar um Novo Testamento para ele. Ele selecionou as epístolas paulinas, deixando de fora as epístolas pastorais, e o Evangelho de Lucas ele mutilou as passagens onde mostra que Jesus é o Filho do Deus de Israel e formou o cânon dele. Esse gnosticismo é chamado de gnosticismo pôntico, porque Marcião ele era da província do Ponto. Ele chegou em Roma, ele era armador, era fabricante de navios, era muito rico, deu uma oferta muito grande para a igreja em Roma. Mas quando ele se apresentou com esses ensinos, ele foi cortado da comunhão, usando a linguagem católica, foi excomungado, na linguagem do nosso evangelho, foi cortado da comunhão, e a igreja devolveu a oferta que ele tinha dado para a igreja de Roma. Então, esse se chama Marcião. Então, muito cedo, interessante, eu coloquei aqui, está no livro, tá? No livro Em Defesa da Fé Cristã, o livro do trimestre, porque os pais da igreja
como Tertuliano, Irineu de Leão, Justino o Mártir. Esses homens refutaram essas escolas gnósticas da sua geração. E o Irineu de Leão, na sua obra Contra as Heresias, ele diz que João, nos banhos romanos, João estava no banho quando Cerinto chegou e entrou no mesmo ambiente, desde que o apóstolo João se retirou. Eu coloco isso no livro Em Defesa da Fé Cristã. Outra coisa também, que eu vou até ler aqui, interessante, é que Marcião se encontrou com Policarpo e falou: muito prazer te conhecer. E Policarpo falou, deixa eu ver aqui usando, deixa eu colocar óculos, né, senão não dá para... Diz aqui, ó, diz assim, isso foi Irineu de Leão que escreveu. Ele diz o seguinte, um dia Marcião se aproximou de Policarpo e o saudou dizendo: prazer em conhecê-lo. E a resposta de Policarpo foi: eu te conheço como o primogênito de Satã. Fecha aspas. Isso está em Contra as Heresias, livro 3, capítulo 3, versículos 3 e 4. Então, veja que já havia esse confronto, sabe, naquela época. E esse relato de Irineu de Leão mostra que realmente são fatos históricos, coisas que aconteceram. Então, o João, é claro que o gnosticismo, o período, o clímax da sua história, o período áureo da sua história, está entre 130 e 160. O ano 130 e o ano 160. Mas já havia evidência, o embrião dessa doutrina no final do primeiro século. Por isso que João deu muita ênfase à encarnação do Verbo. No Evangelho ele fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, não somente se contentou em dizer que o Verbo, logo da palavra, se fez carne, que ele se tornou homem, mas que viveu entre nós, seres humanos, e que foi visto. Isso aí é algo muito forte. Veja que os escritos joaninos são da última década do primeiro século. E muitos expositores do Novo Testamento entendem que era João dando uma resposta a Cerinto e dando uma resposta aos demais gnósticos da sua geração. Outra coisa também, João na primeira epístola, ele fala logo na introdução com muita ênfase o que era desde o princípio, o que vimos e ouvimos, que as nossas mãos apalparam na palavra da vida. Era muito forte, não tinha como questionar o Jesus Cristo homem, o Jesus Cristo de corpo físico. Jesus Cristo tornou-se carne, veio a ser carne. Então, João, esse escrito mostra que João estava refutando essa doutrina que nega que Jesus Cristo veio carne. E não somente isso. No capítulo 2, João deixa muito claro, que chama esses de enganadores, de espírito do anticristo. Ele foi muito contundente, mostrando que isso é um assunto sério. E nós temos que levar isso muito a sério. Negar a humanidade de Cristo é tão pecado quanto negar a sua divindade. Então, o apóstolo João chama isso de espírito do anticristo, de enganador, que nega que Jesus Cristo veio em carne. E na segunda epístola, o apóstolo João torna a tratar deste assunto, chamar de quem nega
que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Ele fala com todas as letras. Muito bem. Então, temos os fundamentos bíblicos. E não somente João, o apóstolo Paulo fala, porque é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Os evangelhos mostram que Jesus nasceu de mãe humana, embora concebido pelo Espírito Santo, que Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu emoções, que ele chorou, ele conviveu em sociedade, participava das festas judaicas, ele teve amigos. Então, são evidências muito claras e inconfundíveis que Jesus esteve entre nós e viveu entre nós. Muito bem. Agora, nos dias atuais, porque o primeiro tópico fala das heresias que negam a corporeidade de Cristo. O segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Cristo. São evidências fortes e inconfundíveis. Muito bem. E o terceiro, como essas heresias se revelam hoje. Temos testemunho de Jeová, mas elas falam que Jesus Cristo veio cá. Falam que Jesus Cristo, como homem, sim, vão até o extremo, negam até que Jesus é Deus, dando ênfase à humanidade de Cristo, tá bom. Mas qual a heresia da testemunho de Jeová? É que ensinam que Jesus não ressuscitou. Falam que a ressurreição de Jesus foi espiritual, que o Jesus de Nazaré não mais existe, o corpo foi dissolvido no túmulo, que Jeová materializou Jesus para convencer a tormenta que era ele. Isso é uma heresia crucial, sabe? Eles usam a linguagem, a palavra ressurreição, mas tem o sentido de recriação. Seria um clone, seria isso. Então a ressurreição, na interpretação da testemunho de Jeová, seria um clone. Então eles falam que Jesus não ressuscitou dos mortos. Então, hoje, outro grupo, os mormons. Os mormons negam que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo. É a doutrina de Cerinto. É a doutrina gnóstica hoje em nossa sociedade. A doutrina da Testemunha de Jeová que nega a ressurreição de Jesus é porque se Jesus não morreu, se foi um sósia que foi crucificado, logo se ele não morreu, não ressuscitou. Essa é a doutrina dos muçulmanos. Está no Alcorão. Fala que Jesus não morreu, que Jesus desmaiou na cruz. Isso eu cito, está na revista, e vocês digam a fonte do Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E eu digo isso porque eles reconhecem Jesus como Messias, reconhecem Jesus como um grande profeta, eles têm um respeito muito grande pelo Senhor Jesus, mas o problema deles com relação à cristologia é muito grave, porque eles dizem que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo. Fala que Jesus não é filho de Deus. E eles negam que Jesus morreu. Se Jesus não morreu, logo também não ressuscitou. E se não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, logo é vã a fé de vocês. Então, essa doutrina, os crentes precisam saber. Não temos os muçulmanos como nossos inimigos, nós respeitamos. Muitos deles vivem no Brasil, temos contatos e amizade até com muitos deles são comerciantes, não há problema, devemos respeitar. Agora, o que eu estou dizendo aqui é o que eles mesmos ensinam, eles mesmos defendem, que Jesus não morreu, que Jesus não foi crucificado. E isso é muito sério, isso é muito grave, e você, como professor de escola dominical, como professora de escola dominical, deve deixar isso muito claro para os seus alunos, para suas alunas. Então,
eu quero concluir essa breve fala sobre a lição 3. Jesus Cristo veio em carne. A contestação, a doutrina que nega a corporeidade de Cristo, ela vem desde o final do primeiro século da era cristã e ocupou todo o segundo século. E ainda há resquícios dessa doutrina hoje. São as velhas heresias com nova aparência, com nova roupagem. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, professor e professora de escola dominical, ensine isso, deixe isso muito claro, com evidências inconfundíveis, porque a Bíblia fala com todas as letras que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, isto é, um plano divino, um projeto divino em todo o Antigo Testamento. Historiadores judeus e romanos mencionam a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, faz menção no meu livro, está aqui no livro, Em Defesa da Fé Cristã, eu indico as fontes, né? Tácito, historiador romano, faz menção da morte de Jesus no governo de Pôncio Pilatos. Flávio Joséfo faz menção também da morte de Jesus. São historiadores não cristãos, são judeus e romanos que falam da morte de Jesus. E o credo dos apóstolos foi muito criativo. Fala que Jesus padeceu no governo de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, um personagem da história. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.